Esta é a videoaula de como pintar rosas amarelas, feita exclusivamente para a revista virtual número 2 do Estúdio Artes Plásticas dos artistas Valdir Catanzaro e Rinaldo Escudeiro. Você vai montar a composição diretamente com a tinta sem esboço prévio. É um método de compor arrojado para estimular a criatividade do artista. Use o amarelo indiano, misturado a um pouquinho de branco de titânio, para começar a fazer uma mancha que será o cálice de uma rosa, com uma estreita faixa que receberá as pétalas. Sem limpar o pincel, pegue um pouco de carmim e pinte o miolo. Procure fazer uma elipse, pois isso faz com que a rosa fique um tanto de lado. Quanto mais redondo for o miolo, mais de cima a rosa será vista. Aproveite o pincel com o restante de carmim e defina as áreas de sombra e o contorno do cálice, que é uma parte profunda de onde vêm as pétalas. Começo pelas rosas por dois motivos. O primeiro é para que o fundo azulado não invada a cor amarela. Acentue as partes mais profundas, aumentando a quantidade de carmim. Procure não exagerar e mantenha sempre tudo esfumado. Volte a repetir o trabalho para produzir uma segunda rosa no arranjo. Faça a nova mancha seguindo os passos da primeira, porém, desloque-a para a direita e incline o cálice para que sua parte superior fique também voltada para a direita, contrastando com a primeira para criar um movimento na composição. Muitos artistas impressionistas compuseram com rosas pouco mais definidas do que o que temos nesta fase da nossa pintura. Termine por definir as áreas que devem ser mais escuras. É importante que você tenha o controle da composição, colocando escuros e claros onde você definir. Aqui, o importante é manter as sombras mais intensas no lado direito da composição, pois a luz virá da esquerda. Comece a produzir um conjunto de 3 folhas logo abaixo da última rosa produzida. Use o verde Vessi com pinceladas em X apenas para o preenchimento, pois o desenho virá na fase seguinte. Repita a operação, produzindo aqui mais 2 folhas. Tire o excesso de tinta do pincel e, com ele carregado de branco de titânio, comece a trabalhar a parte mais clara do fundo no lado superior direito. Ainda sem limpar o pincel, traga um pouco de azul da Prússia para escurecer o fundo ao caminhar para a parte inferior. Note que o carmim foi acrescentado para dar peso e neutralizar a cor, produzindo um cinza violáceo que contrasta muito bem com a rosa por ser a cor complementar do amarelo. Trabalhe o lado esquerdo com a mesma cor, adicionando um pouco de azul hortênsia. Respeite o espaço do verde das folhas e continue com pinceladas soltas. Nesta parte do fundo, ainda sem limpar o pincel, traga uma boa quantidade de azul hortênsia. Acrescente branco de titânio e continue o trabalho de preenchimento caminhando para a direita. Note que quanto mais se caminha para a direita, mais se utiliza o branco. Faça o fechamento mesclando o azul bem clarinho com o verde inicial. Neste momento, esfume as diversas partes para equalizar o fundo, dando-lhe uniformidade.
Reforce a parte esquerda com azul escuro mais intenso. Use o pincel de pelos macios para detalhar as folhas. Com os pelos bem fechados e carregados de branco de titânio, faça um traço curvo no centro da mancha e puxe pinceladas em S de dentro para fora. Não use branco na folha toda. É importante deixar um dos lados mais escuro para conseguir o efeito de luz e sombra. Clareie o lado direito da folha e no lado esquerdo faça uma pincelada em S invertida para produzir um efeito de folha virada. Produza as outras duas folhas utilizando o mesmo procedimento. Esta folha do meio pode receber luz dos dois lados para dar a ideia que está de frente e mais alta, conferindo volume ao conjunto das folhas. A terceira folha tem uma sombra em seu lado direito para manter o volume do conjunto. Repita o mesmo procedimento para estas duas folhas. Não faça muitas pinceladas para que a folha não fique comprida demais. Veja que pequenos traços de branco acentuam os volumes e as quinas das folhas. Não exagere no branco. Limpe bem o pincel e carregue com branco para começar a trabalhar o cálice da rosa de cima. Faça algumas pinceladas como se fossem vírgulas. É importante que a borda do cálice fique bem clarinha, mas sem ser manchada no carmim da parte interna do cálice. E esfume misturando com o amarelo conforme caminhe para a base do cálice. Com o carmim puro, você consegue produzir o contraste necessário entre o fundo claro e o lado escuro da rosa. Use a tinta em meio pincel para conseguir o degradê da pétala. Desenhe a pétala de baixo ainda com carmim, pois toda a lateral direita será escura. Preste atenção ao desenho de cada pétala e vá aumentando o tamanho de cada uma progressivamente. Produza o miolo da rosa com uma mistura clara de amarelo indiano e branco. Faça com pinceladas em formato de vírgula e procure não fazê-las paralelas. Preste atenção ao definir onde ficam as mais claras. Com a mesma mistura, utilizada do lado mais claro do miolo, comece a produzir as pétalas que receberão mais luz. O desenho de cada pétala é feita como se fosse um espelho daquele feito no lado direito da flor. Observe a diferença de tamanho entre a primeira e a terceira pétala e procure se orientar para produzir o que é mostrado. Com pinceladas em S, defina a borda inferior de cada uma das pétalas mais escuras. Feita a primeira rosa, a segunda segue as mesmas orientações, começando pela frente do cálice. O lado direito, como foi definido na hora do preenchimento, é mais escuro. Sendo assim, produza as 3 pétalas utilizando novamente o carmim. Para conseguir a pétala, faça 3 pinceladas, sendo que a última tem o formato de um grande S, o que conferirá à pétala um movimento característico. Observe que as 2 primeiras pinceladas formam um ângulo reto e a terceira produz o S. Faça o miolo da mesma forma que foi feito o miolo da rosa anterior. Observe que a tinta foi colocada em meio pincel e que para conseguir o degradê necessário ao volume da pétala, o pincel foi passado diversas vezes no mesmo lugar. Coloque as pinceladas
como se fossem direcionadas ao centro do miolo. Nessa sobreposição ao verde das folhas, a fim de neutralizá-lo, utilize um pouco de carmim. Perceba que, mantendo uma pequena porção do verde, a pétala ganha um pouco de transparência. Como na rosa anterior, acentue a borda inferior das pétalas para reforçar a distância entre elas. Para os cortes no lado direito, mais escuro da flor, use branco com amarelo indiano. Procure reproduzir a tonalidade das pétalas já feitas. Não deixe que os cortes fiquem paralelos. Com branco puro, reforce a luz na frente do cálice. Ainda com branco puro, trabalhe a parte inferior das pétalas como se elas estivessem recebendo muita luz, dando distância entre elas. Não perca os escuros que estão embaixo de cada pétala. Use o branco puro para fazer os cortes do lado esquerdo, seguindo a mesma orientação dada anteriormente. Para esta rosa, resta apenas iluminar o lado interno direito do miolo. Passe para a rosa superior e trabalhe seguindo as mesmas orientações da rosa anterior. Observe que a pincelada mais clara é seguida de outras feitas com as pontas dos pelos, criando uma passagem entre o mais claro e o mais escuro da pétala, conferindo-lhe movimento e volume. É importante que os cortes sejam feitos com pinceladas únicas e certeiras. Para as rosas, faltam apenas os pistilos, que serão feitos posteriormente. Complete a composição, produzindo algumas folhas sobre o fundo ainda úmido. Procure fazer com pinceladas únicas, a fim de aproveitar a claridade que a cor do fundo oferece ao mesclar-se com a cor da folha. Aqui, preencha os espaços vazios utilizando a mesma cor do fundo, porém em uma tonalidade mais escura. Esta técnica você pode utilizar sempre que for preciso preencher espaços vazios sem que o novo detalhe interfira na atenção ao motivo principal. Os arabescos feitos com leveza servem para conferir movimento à composição, como se houvesse vento balançando as folhas. Para isso, use sempre linhas curvas e traços descontinuados. Para terminar as flores, coloque os pistilos dando batidinhas de amarelo com o cantinho do pincel sobre a parte mais escura do miolo. Não exagere, isso tem que ser feito com sutileza. Assine a sua tela, assim como faço com a minha. Eu sou o Escudeiro e tive muito prazer em dar essa aula.